Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Coach. Esse não é um Café Coach prosa, esse é um Café Coach, aquele modelo onde eu convido 3 pessoas para compartilhar histórias e experiências, né? O café de hoje é muito interessante. Nós estamos no Outubro Rosa, né? Então eu resolvi convidar 3 mães, 3 profissionais, 3 mulheres guerreiras para poderem compartilharem com a gente essa nobre missão que é ser mãe. Mas não só ser mãe, realizar diferentes campos, né? Profissional, ser uma pessoa que se cuida, uma pessoa que olha para o seu autocuidado. Então, o papo de hoje é gostosíssimo. E olha, se você achar que pode compartilhar esse vídeo, que acha que vai ser interessante para alguma pessoa, por favor, compartilhe. Se gostar, curta. E o meu pedido para vocês, nós estamos em busca dos 1.000 inscritos, falta pouquinho. Então eu queria que vocês se inscrevessem, olha só, inscrever-se aqui, ó, só clicar aqui que você se inscreve agora. É muito importante para mim que vocês se inscrevam para que eu continue produzindo vídeos que possam agregar para tantas pessoas como vocês têm me dado esse feedback. Ok? Então, fique com a gente até o final, que eu posso garantir. A história da Ramayana, a história da Gabi, a história da Luciana, elas são histórias inspiradoras e vão poder trazer para você como se fosse uma rede de apoio virtual para esse momento de ser mãe, ok? E se você ainda não é mãe, pode te inspirar a ser, ok? Fique com a gente até o final. Então agora eu vou passar para a apresentação, que eu optei, em vez de apresentar as minhas convidadas, que elas próprias se apresentassem. Então eu vou convidá-las para que elas se apresentem, ok? Fiquem com a gente até o final. Tudo bem? Todo Olá. mundo? Todo Olá. mundo? Olá, Tudo bem? tudo bom? Nossa, temos uma convidada especial, já que o Café Coach hoje é de mães, né? Nós temos uma convidada especialíssima que é a Giovana. Bom dia, Giovana. Está comendo, né, Giovana? Então, mamãe, como educou que não pode falar de boca cheia, mamãe vai dar bom dia pela Giovana. Bom dia, pessoal. Aqui não tem outro esquema, é tudo junto mesmo, junto e É misturado. isso aí. Para Do mostrar dia a que dia de trabalho. eu imagino, nós vamos falar um bocado disso aí. Então, eu queria convidar para vocês se apresentarem. Quem quer começar para se apresentar? Eu posso começar já, então. Eu já me Pode? apresento, Regi. Eu sou a Gabriele, mãe da Giovana, sou filha, né? Meus pais moram em Porto Alegre, então uma filha um pouco distante, que também é mais um desafio na vida para administrar. Trabalho na Ipiranga, né? Lidero a área de desenvolvimento organizacional. E nessa pandemia eu brinco que a gente está nesse Covid office, que não é nenhum home office, mas é fazendo tudo isso misturado, né? Pessoal, profissional, tudo Muito bom. misturado. Gabi, você é formada em quê? Eu sou formada em administração e me especializei na área de RH, então sempre atuei em RH. Legal, legal, muito bom. Então, vamos em ordem alfabética. Luciana, já que a Gabi começou, vamos em ordem alfabética. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana, alguns já me conhecem, né, por causa do canal do meu pai, aqui também tá tudo misturado, tá, Gabi? O pai saiu com uma e eu tô com a outra de 17 dias aqui do meu lado, então a qualquer momento pode rolar um choro, pode rolar um mamar, então estamos nessa aqui também, tudo misturado. Mas em relação a mim, eu acho que é um pouco do que a Gabi falou, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou mãe, agora de duas meninas, Alice e Cleo. Sou filha, né? Meu pai aí, o Luciano Pacheco. Minha mãe, eu sou irmã, eu sou Dinda. Eu acho que a gente tem diversos papéis, né? Tem profissional, tem amigo, tem um pouquinho de tudo que a gente tem que exercer ao longo da vida, né? O Lu, fala um pouquinho desse, porque como nós vamos falar muito hoje de papéis, fala um pouco desse papel profissional, o que você faz, qual é a tua formação? Minha formação é profissional de marketing, né? Me formei na SPM.
Hoje eu trabalho na Vivo, né, telefônica. Eu sou coordenadora de trade marketing, então eu sou responsável pelas comunicações de todas as lojas próprias, revendas, enfim, todos os pontos de venda da Vivo. Eu sou responsável pelo desenvolvimento e positivação dessas comunicações em todo o Brasil. Então a gente Legal. tem que se dividir realmente. E tá de Covid office, como disse a Gabi? Covid. Agora, nesse momento, licença maternidade, mas até 15 dias atrás, porque eu trabalhei até o dia do parto, eu estava de Covid office, se dividindo realmente em 1000 funções ao mesmo tempo. Depois, se você puder compartilhar essa experiência de estar trabalhando num dia e 1h30 da manhã a bolsa romper, também é bem interessante no nosso café hoje aqui. Exatamente. Foi mais ou menos assim. Me despedi mais ou menos do trabalho, fiz uma última reunião 4h30 da tarde e 1h30 da manhã já estava em trabalho de parto. Então foi meio que na surpresa mesmo. E era para nascer de cesárea, nasceu de parto Na outra naturalíssimo. semana, parto natural, então nada planejado, mas acho que é um pouquinho do que a gente vai até falar hoje, assim, né? Que acho Com que a certeza. maternidade é um pouco disso. A gente planeja muito e muitas vezes a gente falha no nosso planejamento porque a gente não tem controle de tudo, né? Então, acho que esse é um belo exemplo de que a gente não consegue controlar tudo, né? É, Às vezes as coisas acontecem sem esse planejamento. eu costumo dizer aqui no canal que a gente tem a falsa impressão de que a gente tem controle sobre muita coisa. Controle. Mas, na realidade, a gente tem controle sobre muito pouca coisa. Né, Ramayana? Com certeza. Acho que, na verdade, nesse universo da maternidade, a gente não sabe de nada, né? Porque cada dia é um aprendizado e controle nenhum. A gente vai tentando controlar o carro, trocar pneu, mexer no motor com ele andando. Bom, eu sou Ramayana, eu sou mãe, filha, irmã, esposa, aspirante agora de terapeuta holística, né? Tô Ih, gostei dessa. aí. E atualmente eu sou coordenadora de back-office na Allied de Tecnologia. E não só esses papéis, esses são os principais, mas eu acho que ao longo do dia a gente desempenha 595 papéis, né, diferentes. Muito bom. E depois você vai contar pra gente um pouco aí dessa terapeuta aí, porque quando a gente fez coaching, né, não existia essa história desse projeto não, hein, Ramayana? Isso aí é coisa É um nova, hein? projeto novo. Não traiu e nem contou pro seu coach que projeto novo é esse. Bom, gente, É um amor antigo. é um amor antigo, né? Muito bem, então nós vamos começar falando de papéis. No coach a gente fala muito sobre isso, né? O Jung fala muito da questão de você construir personas, né? Aquele construto que a gente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na realidade eu gosto de simplificar e no coach a gente chama de papéis. A gente desempenha papéis o tempo todo, né? Eu costumo dizer que a gente bota uma máscara e vamos lá. Agora eu vou desempenhar o papel de mãe. E como mãe eu preciso dar o exemplo. Eu não posso xingar palavrão, não é isso? Aí quando a gente está amiga de bar e a gente está tomando um chopes, a gente solta o verbo, né? A gente se liberta. Eu quero falar um pouquinho desses papéis. E vocês, a gente abriu aqui o Café Coach falando sobre o papel de mãe, o papel de profissional e o papel de mulher. E eu queria começar falando de expectativas, né? Porque tudo, na realidade, satisfação, ela é uma equação entre entrega sobre expectativas. Quando a gente cria muitas expectativas sobre nós mesmos, né? A gente aumenta o denominador dessa fração. E aí, o compromisso para a gente ficar satisfeito é ter uma entrega muito grande. Eu queria saber como é que são essas expectativas. E eu vou deixar com vocês as suas próprias expectativas, as expectativas da família, dos parentes, né, como o americano gosta dos parents, né, das pessoas que estão ali, pai, mãe, irmão, sobrinho, filho, marido, esposa, o que for, né? E também a questão da expectativa da sociedade.
com o papel da mulher. Por quê? Porque eu sou professor da UF, dos cursos de pós-graduação, professor convidado do LATEC, há cerca de 18 anos, e eu vi uma transformação do perfil dos alunos. Hoje, eu diria para vocês que mais de 60% dos meus alunos são alunas. Então, eu costumo dizer que as mulheres dominarão o mundo. A própria Luciana foi minha aluna no curso de pós-graduação que eu dava na UFRJ, né? Então, a maioria das mulheres, a maioria dos meus alunos são alunas. E eu estava fazendo uma pesquisa, mais de 50% dos postos de trabalho hoje já são ocupados por mulheres no Brasil. Então, queria que vocês falassem um pouco dessa expectativa. Pode uma começar um pouco falando sobre as próprias expectativas, dos parentes, sociedade. A bola é com vocês aí. É uma eu acho muito que... grande, né, Luciano? Oi? Pode falar. É uma expectativa muito grande, porque até que a gente se torne mãe, a gente não tem muita noção, né, desse mundo. E quando vira essa chave, vem um mundo de cobranças. É cobrança, como você falou, é cobrança da sociedade, cobrança profissional, cobrança nossa, cobrança do vizinho, da mãe, do pai. Até do vizinho, Ramayana. Se o vizinho for parente, com certeza. Então, mas a mulher, para ela conseguir, eu acho que sustentar essa cobrança e principalmente conseguir se sair bem é atravessar barreiras mais do que diariamente, né? Pelo menos eu falo por mim. Claro. Agora, Ramayana, me fala de algumas expectativas suas próprias. Aquelas, eu tenho essa expectativa em relação a mim neste papel. E aí você pode escolher o papel de mãe, pode escolher o papel de profissional, pode escolher o papel de mulher. Porque a gente, quando fez o trabalho de coach, a gente falava muito de autocuidado, né? Sim, Lembra? Quando eu sempre fiz analogia, o avião está caindo, despressurizou, a moça diz assim, por favor, máscaras cairão na sua frente. Primeiro você coloca essa máscara em você, para depois você colocar a máscara na pessoa que você mais ama, que está do seu lado, que pode ser o seu filho. Então, todo mundo que faz coach comigo sabe, primeiro a gente precisa se cuidar, é o eu comigo mesmo. Como é que está isso em relação às expectativas de você com você mesma, Ramayana? na verdade, assim, comigo mesmo em relação à cobrança maior que eu tenho é em relação a profissional e mãe, são as principais. Profissional é acompanhar o mercado e, em paralelo, conseguir dar conta, né, do papel de mãe. E, sendo mãe, é ver que realmente está dando certo. Assim, mãe de primeira viagem se cobra muito, né? Poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Como está sendo a minha educação, né? Como é que está sendo essa educação para com o meu filho? Então, acho que são as duas principais cobranças. E aí, intermediar isso, o autocuidado, em muitos momentos, eu falo por mim mesma, acho que você lembra disso quando a gente fez as sessões, em muitos momentos eu deixava esses dois papéis como principais e o autocuidado lá embaixo. Exatamente. Lembro Lá muito no bem final, disso. era o último da fila, principalmente assim, não, peraí, me cuidar não, eu tenho que dar conta, eu tenho que ter 50 abraços para dar conta disso tudo, e o autocuidado ele ficava em último plano. Eu consegui reverter isso e enxergar que, peraí, dá para ser mãe, dá para ser mulher, dá para ser profissional e dá para se cuidar. Mas eu precisei passar por um processo, né? Eu acho que todas as mães acabam passando por isso. Algumas conseguem, outras não, mas assim, ainda bem que eu consegui. Ô, Ramayana, você esqueceu de falar o nome da coisa mais importante na sua O meu vida. baby é o Enzo. Acho que tem muitas mães de Enzos por aí. E o Enzo está com quantos anos? 2 anos e 10 meses. Muito legal, muito bom. Quase 3. Luciana, você tinha começado a falar junto com a Ramayana, por favor. Não, eu ia só complementar que é engraçado que como a mulher, né, tem essa questão muito difícil
de se recolocar no mercado, de se posicionar no mercado, porque mesmo ela sendo a maioria, né, no mercado de trabalho, maioria nas salas de aula, né, como você comentou, a gente ainda passa pelo desafio de diário, né, como mulher, né, e não é à toa que a gente vê aí dados de que a mulher, mesmo assim, sendo ainda mais profissional, sendo ainda mais dedicada, às vezes até com cursos, né, e uma formação ainda até melhor do que os homens, e ainda assim a gente, muitas das vezes, tem uma média aí de 20% de salário menor do que os homens, né? Então, acho que esse é um dado também para trazer nesse ponto que você estava falando, de que a maioria nas salas de aulas, a maioria no mercado de trabalho, mas mesmo assim a gente ainda passa por esse desafio, né? E essa diferença que às vezes não tem nem explicação, né? Porque às vezes a gente tem realmente um estudo mais amplo do que o homem e o salário ainda é menor. Eu ia só fazer esse complemento em relação a isso. E em relação às suas expectativas? As suas expectativas como mulher, como profissional, você pode escolher uma delas aí. Não, eu tô com a minha amiga aí, assim, eu acho que a gente acaba se cobrando nos dois principais papéis. Para mim, são os dois principais, que também é em relação ao profissional, né? Que eu acho que a cobrança é maior, acho que por tudo isso que você falou. E em paralelo, né, ser mãe às vezes é complicado, né? Principalmente, por exemplo, nesse momento agora, né, que eu tô de licença maternidade, eu brinco que a gente dá uma pausa de 7 meses, né? Às vezes, dependendo da área, dependendo da empresa que você está, é uma pausa até maior, porque quando você já está no processo grávida, né, onde você já está gestante, esse momento também já é de pausa, né, em muitos casos, né? Eu tive, no caso da Alice, até uma oportunidade que mesmo eu gestante, eu estava com 7 meses, e tive uma oportunidade de me transformar em gerente, né, ser promovida para gerente, mas tinha condição de ir para São Paulo. Eu acabei, nesse momento, priorizando o papel de mãe, papel de esposa, papel de família, né, e acabei não aceitando, porque realmente ia ser uma mudança muito drástica, e mãe de primeira viagem, a cabeça estava mil, então estava tudo muito turbulento, né, muitas informações, e acabei optando pelo caminho da família, né, o papel de mãe naquele momento, e deixei o papel profissional um pouco de lado, né, e acabei não aceitando. Mas é raríssimo, né, isso acontecer, uma gestante de 7 meses receber uma proposta. Então, eu digo que a expectativa do trabalho ela é bem grande, e quando você é mãe ainda tem esse desafio, né, porque além dessa pausa que a gente faz quando está gestante, quando está na licença maternidade, porque sim, é uma pausa, né, a gente tem esse desafio da gente conciliar tudo isso, né? De estar disponível no trabalho, estar atualizada, né? Estar sempre buscando conhecimento na sua área e, enfim, em outras, e dar conta de todo o processo de mãe, né? Colégio, dever de casa, enfim, levar a médico, vacina, enfim, são muitos papéis que a gente tem que exercer. Então, conciliar isso tudo, para mim, eu acho que realmente é o grande desafio, né? A grande expectativa da gente conseguir realmente realizar e dar conta de tudo. E você, Gabi, como é que estão as suas expectativas? Concordo totalmente, assim, a expectativa de tudo que é lado, é todo mundo logo no início, mãe primeira viagem, eu lembro no primeiro ano, é palpite do vizinho realmente, qualquer um olha e diz, nossa, na praia uma vez eu tava eu e a bebê, e aí veio uma pessoa me dar conselhos, eu falei, gente, de onde que surgiu essa pessoa, assim, direito de falar alguma coisa, então assim, é realmente a expectativa para tudo que é lado. E eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Um dia eu escutei essa frase e eu não podia concordar mais. Porque a gente fica o tempo inteiro, será que eu tô acertando? Eu também tenho minhas expectativas profissionais. Eu gosto muito de estudar e quando você tá assim nesse primeiro momento de dedicação, já fica mais difícil. Então é realmente a autoexpectativa, eu acho, né? A cobrança que a gente se coloca é muito alta. E você volta e meia tem que contar até 10 e dizer, não, calma, volta para o eixo, vamos equilibrar, né, o que for possível. E eu procurei não deixar também de atender o meu próprio autocuidado. Então, o primeiro ano, como eu sempre estive sozinha com a Gigi, porque eu cheguei a me separar, estava grávida. Então, o primeiro ano com ela, com o bebê sozinha, realmente foi uma situação bem atípica e Fala eu um não pouquinho conseguia. disso, Gabi.
Mas Fala ao um mesmo pouquinho tempo eu não me disso. cobrava. Eu falava para mim, é difícil mesmo, então tá tudo certo. Se você não conseguir fazer essa ginástica, se você não conseguir cuidar da sua alimentação como você gostaria, também não se cobra, porque daqui a pouco você vai conseguir. Né? E aos poucos eu consegui colocar mais no eixo. Mas realmente foi um desafio, assim, você lidar com um primeiro ano, um bebezinho. E acho que o principal ponto, assim, da questão é que eu não sou sozinha, né? Tem muita gente na mesma situação, que cria os filhos sozinhos, mas a rede de apoio, que é a família, também está longe. Então, isso foi, assim, realmente um desafio, porque você não tinha uma mãe para vir no final de semana ajudar, uma tia. Então, isso ainda é um desafio, mas hoje muito mais dentro do eixo, né? A sua rede de apoio da sua família, mãe, pai, estão a quantos quilômetros de onde você está? Mais de 1.500. Fico... É É, muito longe mesmo. A gente se desafio. organiza, eles vêm visitar, mas não é, claro, toda hora e muito menos para as emergências. Ficou doente, estava na creche, eu estava no trabalho. Então, eu tive que criar alternativas e ainda crio hoje, por exemplo, agora na pandemia, eu tive também que ser bem criativa para conseguir... no início, assim, foi enlouquecedor, porque não tinha babá, não tinha ninguém para ajudar, era realmente todo mundo em casa e continuei trabalhando nesse formato online. Agora eu já consegui ajuda de outras pessoas e aí, enfim, a creche começou a voltar agora essa semana, então as coisas parecem que começam a retornar para um eixo, mas é bem desafiador e ao mesmo tempo não deixar, como a Luciana falou, a peteca cair no trabalho, né, as expectativas. Gabi, para explorar um Você pouco, profissional. esse teu exemplo, eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira foi, você falou que você se separou quando você estava grávida. Essa decisão, eu imagino o nível de coragem, né? O nível de certeza que você teve que ter para tomar uma decisão dessa, né? Então, eu queria que você, se você puder compartilhar com as outras mulheres que estão assistindo aqui, porque eu imagino que essa situação, muitas pessoas passam por situações semelhantes, mas às vezes vão levando, vão empurrando com a barriga, porque não têm a coragem de tomar essa decisão. A segunda questão a empresa, sabendo de todas essas dificuldades que você enfrentou, família longe, separada, ela te apoiou? Ela te deu alguma flexibilidade para você poder seguir nessa jornada com esses triplos papéis? Então, vamos lá. Realmente a decisão foi super difícil, mas também foi bem diferente, porque eu, na verdade, decidi me separar e eu não sabia que eu estava grávida já. Estava muito no Ah, início ali da gravidez. E aí nós decidimos, conversamos, 15 dias depois nos reencontramos, depois de tomar a decisão para ter a certeza, né, enfim, de que era essa decisão. E mais ou menos uns 15 dias depois eu venho com a novidade de que eu estava grávida. Então foi uma conversa tipo, e agora isso reverte a decisão ou não? Mas foi uma decisão que foi tranquila, não foi uma briga, enfim, a gente estava muito tranquilo com isso. E claro, é um pouco assustador, amedrontador. Você fala, como é que eu vou passar por tudo isso realmente sozinha? Será que é possível? Mas eu já estava tão tranquila com aquela decisão que eu falei, poxa, não tem por que voltar atrás, assim, é como se você tentasse forçar uma situação. Eu já olhava de longe e dizia assim, não vai dar certo, só por causa disso você forçar a continuidade de um casal que acabou, que já não era mais um casal, né? Então foi nesse sentido, eu acabei passando a gravidez toda realmente enfrentando essa situação e falando, bom, o que me espera no dia 1 quando nascer, né? Porque é como a Ramayana só sabe quando nasce. é. Né? O desafio. E do Legal. lado profissional, a empresa no início ela era uma empresa muito tradicional, agora que ela vem mudando. Então, eu não tive muita flexibilidade. Com 5 meses, ela já entrou na creche, no finalzinho da minha licença maternidade, que era de 4 meses só. E aí, eu
enfim, dei um jeito de, claro, eu não podia ficar, eu tinha que buscar na creche, até a creche fechar às 7 horas, então se tinha alguma reunião, eu pedia para uma colega me cobrir, alguma coisa que eu não pudesse, porque a agenda meio corporativo tem hora para iniciar e nunca tem hora para acabar, né? Então era realmente mais difícil nesse sentido. Mas agora, por exemplo, no momento de pandemia, com essa situação, eu percebi já uma mudança completamente, acho que das empresas no geral, e a da minha também, assim, de entender muito essas situações. E, enfim, as reuniões são exatamente como aqui, né, a gente está fazendo. Ela vem, ela participa, ela chora, às vezes eu tenho que parar para atender, fazer alguma coisa. E é super tranquilo, assim, todo mundo entende muito. Minha diretora já chegou numa reunião assim que aconteceu essas cenas e me mostrou os bichinhos de pelúcia da filha. Aí parou a reunião no meio para a gente conversar sobre patrulha canina. Então, assim... Muito bom. Agora, o fato de você ter uma chefe, uma diretora mulher e mãe, que aí a gente está falando desses papéis, você acredita que isso foi determinante para essa compreensão, para esse apoio? Total, total. E eu acho que, assim, as minhas líderes hoje, elas não só são mães e compreendem isso, quanto a gente, de fato, tem um foco em mudar essa situação, assim. Sabendo que, como você falou, as mulheres são a maioria já no mercado de trabalho, estão entrando, mas ainda existe aí um teto de vidro, né? A gente Claro. também tem dificuldade para dar esses próximos passos. Algumas situações, como a Luciana contou, que ela teve, bem no momento, uma oportunidade e teve que fazer uma opção, e algumas porque o meio corporativo mesmo tem, né, suas estruturas ali que ainda são machistas, enfim. Então, eu acho que é uma realidade consciente hoje, né, da empresa e principalmente das minhas líderes, e a gente trabalha para mudar essa situação, que é um trabalho que é longo, né, não é algo que a gente vai conseguir. Claro. Mas É eu uma acho que questão já trazer essa cultural, né? consciência e já trazer essa consciência e essas conversas para dentro da empresa já começa a abrir alguns caminhos, né? Muito legal. Bom, eu não posso deixar de registrar a presença da Cleo aqui agora. Ah, vai ter que mostrar ela melhor aí no vídeo aí, não vai ter? Gente, 17 dias! 17 É, Que gracinha. é o xodózinho novo, xodó do vovô aqui. Ela Levanta um tava pouquinho mais. mamando. Ah, que coisa mais linda do vovô. Tava mamando, aí agora eu parei. Tem até uma subida na câmera aí, não sei se Ah, repararam. tava mamando? Não, não reparamos, não. Eu tava prestando atenção na Gabi, tava mamando? Coisa Tava linda. mamando. Eu coloco isso porque a Luciana também tem me parece que a sua diretora anterior, não sei se é atual, também mulher e mãe, e isso também foi Sim, muito importante, não foi, Luciana? sim. Foi, não, eu acho que isso que a Gabi falou, eu acho que faz todo sentido. Quando a gente tem uma líder mulher, já faz diferença. E uma líder mulher mãe, né, a questão dos papéis, eu acho que ainda faz mais diferença. Primeiro que a gente se sente menos culpada, né? A história de que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, tá aí, né? A gente se sente menos culpada quando a gente precisa pedir para sair, quando a gente teve algum problema em casa, quando tem que levar ao médico, enfim, quando há algum tipo de emergência, ou quando há um dia ruim que a própria líder mãe percebe que você não está num dia 100%, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu hoje tenho uma líder mulher e um líder homem, mas a líder mulher direta também é mãe de 2 meninas. Então, a gente troca muita figurinha, então acho que é muito rico, porque ela também desabafa, tem dia que ela também não está no dia dela 100%. Então, essa troca eu acho que é muito próxima, né? Então, acho que isso é bem bacana. E na época da Alice, quando eu recebi, inclusive, né, a proposta que eu comentei, a minha líder também era mulher, né, também mãe, e a minha diretora, na época, tinha saído, e eles fizeram questão de substituir por uma outra diretora que estava de licença maternidade. Então, eles esperaram o último mês da licença maternidade dessa minha diretora para anunciar que seria ela a substituta, né, da outra diretora que saiu. Então, isso, na época, também foi bem marcante para mim, marcante para a área, para a equipe toda. E o discurso também, né, da minha diretora quando assumiu, foi muito baseado nisso, de que a gente tem que acreditar, né, de que a gente exerce esses diversos papéis, mas que com dedicação, com tudo a gente consegue.
né? E que a empresa cada vez mais, né, se valoriza, né, esse tipo de atitude, esse tipo de papel, porque eu acho que o papel mãe também ele é fundamental para o papel profissional, né? Eu acho que quando a gente se transforma em mãe, eu acho que várias outras características são afloradas na gente. Eu acho que a questão da dedicação, a questão do foco, eu acho que tudo isso fica mais aflorado quando a gente se transforma em mãe. E isso, obviamente, se reflete na vida profissional. Então, eu acho que são características que a empresa deveria, as empresas de forma geral, né, deveriam sempre avaliar e valorizar, ao invés de dar aquele olhar do tipo, mãe, filho pequeno, né, na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, e filho pequeno, a gente só vê o lado negativo, né, aí vai precisar sair cedo, e tem que buscar filho na escola, e não vai poder ficar até mais tarde. Eu acho que com o tempo, eu acho que as empresas e os profissionais, né, os líderes vão perceber que quando a gente se transforma em mãe, eu acho que essas características afloradas trazem benefícios para a empresa e para o dia a dia, né? Pelo menos para mim, acho que isso foi um reflexo bem positivo que aconteceu ao me transformar em mãe. Eu vou pegar um gancho aí para falar uma experiência de. Eu não me lembro exatamente qual é o país lá nórdico, se é Dinamarca, se é Noruega, não me lembro exatamente, mas que a legislação lá é diferente e que você, no caso da licença, ela pode ser optativa pelo pai entrar de licença ou pela mãe entrar de licença. Esse papel lá pode ser escolhido. Então, por exemplo, se você está no momento profissional, a Ou mulher está dividido, né? ou dividido ou compartilhado. Então, por exemplo, aqui a nossa legislação, se eu não me engano, são 5 dias de paternidade, né? E a mulher, 4, podendo chegar a 6 meses. É isso, Luciana? Você... Isso, 4 meses, podendo ser 6, né? Mais 120 dias. E o pai é 5, e dependendo da empresa já dá 20 dias. Na minha empresa, por exemplo, já são 20 dias, que também é um item opcional. Você teve 6 meses na primeira gravidez, não foi? 6 mais 1, né, de férias, De que a gente ainda férias. consegue. Então, diferente da Gabi, E teve que faz voltar com muita 4. diferença 2, 3 meses. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, óbvio que a gente está falando que num primeiro momento a mãe é insubstituível, né? Porque tem a questão do mamar, tem a questão de ter carregado 9 meses dentro, tem essa relação que é única, né? Que nenhum pai vai conseguir ocupar este papel desta forma. Mas, a partir de um determinado momento, o pai pode cumprir sim esse papel se a mulher tiver no momento profissional melhor ou precisando investir. Isso eu acho que é um avanço que a nossa sociedade ainda não fez, porque em determinados momentos eu diria que isso vai mudar muito a realidade profissional da mulher nos postos posteriores, nos postos mais elevados. Porque existe preconceito, sim. Eu estou no mercado de trabalho há mais de 40 anos, tranquilamente, e eu sempre ouvi na hora de recrutar, dizer assim, mãe jovem vai engravidar, vai ficar 6 meses em casa. Isso vai atrapalhar todos os nossos projetos, né? Então, eu gosto muito de... Eu sou um cara que eu sou avesso, todo mundo que me conhece sabe, avesso à hipocrisia e demagogia. Então, do lado de lá tem uma empresa querendo ter lucro, e a legislação no Brasil, na minha opinião, ela acaba prejudicando a mulher. Porque a legislação, se ela fosse mais flexível, dando a opção do homem cumprir esse papel de poder, e eu diria até de 1 ano, em vez de 6 meses, poderia ser de 1 ano para que ele pudesse acompanhar e não terceirizar esse ano tão importante na vida de uma criança, né? Onde a gente fica 15 dias, fica... Plataforma, o pessoal não trabalha, vai 15 dias e depois se ausenta. Por que não poderia ser um modelo desse, né? Então, só aqui para fazer um comentário que eu acho que a gente tem muito que evoluir em questão de legislação para ajudar na redução desse preconceito contra a mulher jovem em período fértil. Alguém gostaria de comentar um pouco esse tópico? Eu acho que faz todo sentido, e aí até falando do dado que eu dei no início da nossa live, em relação aos 20% salário, né, mais baixo do que o homem,
que não deixa de ser um reflexo disso também, Claro, né? Então, claro, claro. mas Ramayana, faz você todo queria falar sentido. alguma coisa, né, Ramayana? Na verdade, era até puxando um gancho em relação ao que a Luciana falou. A gente sabe que a luta da mulher, né, perante a sociedade não é de hoje, né? É uma luta já bem antiga. E que eu, como mãe e mulher, não acredito que vá mudar agora, mas eu acho que a gente tem que começar a plantar, até o artigo que eu escrevi em relação a isso, a gente tem que começar a plantar uma semente, tanto dos nossos filhos, nós que somos mães, já educar os nossos filhos dessa forma, para que no futuro ele pense de forma diferente. A mulher, a gente desempenha a mesma função, tem a questão salarial, e, além disso, a distância social da mulher e do homem já é muito grande, Luciana. E quando ela é mulher e mãe, é maior ainda. Então, acho que a gente tem que debater, sim, esse E pior tema. é quando é mulher, mãe e separada, né? E mulher, mãe separada é pior ainda, assim. Eu vivi isso por uns meses, eu com certeza acho que a Gabi aí é uma guerreira. Parabéns, Gabi, porque realmente ser mulher, mãe e solteira não é fácil. Você ficou Então, quantos meses nessa situação, Ramayana? eu fiquei uns 4 meses e foi uma luta. Lembro que às vezes eu desabafava com você. Eu lembro. E assim, não é fácil, não é fácil mesmo. E a gente não é uma ponte de distância para isso mudar. A gente está aí entre um país e outro de distância. A distância é muito grande. E você lembra de algum conselho que eu lhe dava nessa época em relação a esse momento? O que eu não esqueço e que eu carrego comigo, inclusive eu falo isso para outras mães, não desista. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi Never give up. conversar. Levo ainda, com certeza. Eu lembro que uma vez a gente foi conversar, eu por dentro eu estava destruída, porque mãe de primeira viagem, eu coloquei meu filho na Você creche também, sentada lá naquele meu divanzinho, destruída. o teu não corporal dizia assim, Luciano, eu não aguento mais, Eu Luciano. não aguento mais, eu tô destruída. E o que foi mais difícil para mim foi, com 4 meses, eu tive que colocar meu filho na creche para retornar ao trabalho. E eu não tenho uma rede de apoio, minha mãe também mora longe, eu não tenho com quem deixar e compartilhar aí o meu filho. E aí eu tive que colocar ele na creche, que era de 8 da manhã às 7 da noite. Falei, meu Deus, um bebê de 4 meses na creche, tanto tempo, aquilo me doía. Cada dia que eu ia trabalhar, parecia que tinha alguém me enfiando alguma coisa. Eu A acho que culpa. você lembra a culpa, com certeza, era uma culpa gigante. E aí, em uma das nossas conversas, você falou assim, Rama, vai ser difícil, mas não desista, porque vai passar. Vai passar E e aí todos eles vão? crescer. E você falava, vai passar e eles vão crescer. E aí todos os dias, quando eu sentia que o peso estava muito grande, porque ser mãe é carregar um peso muito grande, a gente carrega peso por vários motivos, quando fica doente, quando tem que ficar distante, outro peso que a gente carrega é quando a gente em algum momento a gente coloca o nosso cuidado na frente do filho na frente do nosso. É um peso, porque a gente tem que fazer uma escolha. E aí isso que eu carrego não desista, vai passar e os filhos vão crescer. É nisso que eu me apego. Ô, Ramayana, esse conselho que eu dei para você, que eu dou para todas as mulheres que têm filhos, é uma experiência pessoal. Quando a Luciana nasceu, tudo tranquilo, tudo planejado, bacana, né? A gente se estruturou, a gente tinha ajuda da minha sogra, porque quando fui levar a Luciana no primeiro dia na creche, eu levei, mas o meu feeling dizia que tinha alguma coisa errada. E aí eu voltei 10 minutos depois, fiquei do lado de fora, lá na rua. 10, 15 minutos depois eu voltei e entrei dizendo que tinha esquecido alguma coisa. Não, pai, você não pode entrar. Entrei, minha filha, a Luciana, estava no chão da creche, pelada, num cômodo onde tinham outras 4 crianças jogadas. E aí eu peguei a Luciana nuazinha, em pelo, esqueci até de pegar a bolsa dela, peguei só uma fralda, enrolei ela e voltei para casa e não fui trabalhar naquele dia. E disse, a minha filha não vai para mais para uma creche, eu tenho que arrumar uma solução.
E ali a gente arrumou uma solução. Graças a Deus a gente tinha minha sogra próxima, né? A gente conseguiu montar um esquema para ela dar esse apoio, o que vocês duas, Ramayana e Gabi, não tiveram. Então, a gente teve esse privilégio. Mas quando a Alba engravidou da Luana, a Alba disse que não ia mais voltar para o trabalho, porque ela se sentia muito culpada de não poder dar atenção para a filha e estar terceirizando para a mãe uma parte desse trabalho. E eu falei para ela, você pode fazer essa escolha. Eu vou pegar minha mala ali, vou arrumar minhas coisas e vou embora agora. Porque eu sei aonde isso vai dar. A sua autoestima vai despencar, você vai abandonar uma carreira profissional. No final das contas, ela trabalhou lá numa única empresa a vida inteira, até se aposentar. Ela adorava o que ela fazia, por conta de filho. Eu falei, filho cresce. E você precisa se realizar como mulher e como profissional. Então, esse conselho que eu dou, Ramayana, é um conselho que eu vivi e coloquei em jogo essa dificuldade. E aí eu vou colocar para vocês a questão do papel do parceiro. E eu vou lançar aqui algumas palavras para vocês refletirem. Como é que é a atuação do pai do filho de vocês? Ele ajuda, ele divide, ele participa, ele apoia, ele entende, ele compartilha, ele assume. Como é que é? Qual é a palavra que vocês definiriam o papel do pai e do filho de vocês? Essa é uma boa reflexão, porque, e eu vou fazer a abertura para essa pergunta, mostrando que culturalmente as mulheres ganharam muito, evoluíram muito, uma conquista maravilhosa. Se você olhar o papel da mulher de 50 anos para cá, é completamente diferente, e o papel do homem vem mudando, só que cada vez mais eu digo, eu não estou aqui para ajudar, eu estou aqui para compartilhar, eu estou aqui para assumir. E como é que está esse papel e como é que vocês veem ainda o que pode melhorar? Vamos começar com Gabi agora, Gabi? Pode ser. Eu me corrigi muitas vezes, eu falava, as pessoas perguntavam nessa situação toda, mas ele ajuda? E aí eu falava, não, ele ajuda e tal. A gente sempre tem uma impressão de que podia ajudar um pouquinho mais, mas ele ajuda. Aí depois eu comecei a me corrigir, gente, eu não vou responder isso, né? Eu vou me autocorrigir, porque não é papel dele ajudar. O papel dele é dividir. E ele tem tanta responsabilidade quanto eu, né? Então, assim, consegui colocar isso na minha cabeça para que eu mesma me autoprogramasse para essa situação. E, claro, vem a culpa, se é a mãe, aí tem uma situação difícil, você, de repente ele poderia ficar, mas você quer ficar também. É um misto aí de emoções, mas eu vou tentando administrar nesse conceito de divisão, né? Ele é tão pai quanto eu sou mãe. Né? Então, a sua palavra, um relacionamento muito... a palavra seria dividir. Divide. Ele é pai, eu sou mãe, né? Agora, dentro de uma estrutura que a gente tem social machista, é óbvio que ainda é uma pressão social total, que a mãe é responsável, que a mãe eu levo no pediatra, esse tipo, e eu faço questão também, porque, enfim, eu me sinto segura estando na linha de frente, digamos assim. Mas sempre que possível, eu tento mentalizar essa divisão, até para que eu possa também ter a minha vida pessoal, enfim, e conseguir dar atenção para os outros aspectos. Legal. Lu? Eu vou me dividir em 2 palavras. Geminiana. Ô, Luciana, Geminiana não vai cravar numa palavra. Não, mas na verdade eu divido em 2 palavras pela situação que eu tô no momento, né? Eu tô com a Alice tem 2 anos e 10 meses, quase 3, e a Cleo, né, aqui no colinho cochilando, tem, enfim, menos de 20 dias. Então, em relação à Alice, a palavra é divide, né? Eu acho que a gente já tem condição total. Se o pai não divide, ele tem condição total de dividir. Então, a gente tem, como mulher, fazer isso, né? Com que realmente as tarefas sejam divididas. Apesar de concordar com a Gabi, eu acho que é um pouco da característica das mulheres, mas minha principalmente de tentar ter esse controle. Então, por exemplo, o pediatra quem leva sou eu.
Vacina, meu marido nunca levou a nenhuma, e dá-lhe vacina, né? Porque todo mês tem vacina para dar. Então, tem coisas que a gente gosta também prefere assumir, né? Tá aí na frente de algumas atividades. Então, às vezes, eu brinco que o homem, mesmo tentando dividir, às vezes a própria mulher fala, não, peraí que isso aqui é comigo, né? Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado, a gente, que eu digo mulheres, porque a gente tenta controlar tudo e tá na linha de frente de tudo, que às vezes nem a gente deixa eles entrarem em locais e atividades que eles poderiam entrar. Então, em relação à Alice, eu acho que a palavra é divide. Hoje, na situação da Cleo, é ajuda, mas acho que é temporário mesmo, porque foi o que a gente comentou um pouco mais cedo, né? É uma situação onde a mãe é insubstituível, né? Assim, a gente é o mamá, até poderia botar mais para rotar, trocar mais fraldas, mas, de novo, a gente também tem essa coisa de querer assumir, de querer estar na frente. Então, eu acho que ainda não a Cleo ainda no momento não é a palavra dividir, porque realmente ela está numa fase que sou eu e ela e eu, né? Então, por isso é a minha divisão, não é nem por ser geminiana, não, é por causa de 2 filhas. Não, perfeito, mas eu vou pegar um gancho no que você falou, que eu acho que é extremamente importante. A gente bota muito, eu detesto essas palavras, rótulos, né? Eu não sou uma pessoa de rótulos. Eu acho que rótulo é um negócio muito ruim. A gente, depois que rotula alguma coisa, não tem condições mais de mudar, né? Eu não gosto da palavra machista, eu não gosto da palavra feminismo, eu não gosto desses rótulos. Eu tenho Luciana com 34 anos e naquela ocasião, não estou falando de hoje, naquela ocasião eu fui a todas as ultrassonografias. Eu fui a todas as consultas de pediatra. Eu levei minha filha para vacinar todas as vezes. É uma questão, eu sempre troquei mais fralda do que a minha mulher, porque era a ajuda que eu podia dar, porque ela já fazia tantas outras coisas. Eu falei, então deixa que eu dou banho. Assim como o Rafa, o marido da Luciana, faz. O Rafinha troca fralda, o Rafinha dá banho, o Rafinha, né, é um pai que eu vejo muito atuante, né? Pode ser mais sempre, sempre. Mas tem a questão central, Luciana, da mulher, que ela também foi criada e ela se sente a culpa que a Gabi colocou no primeiro minuto desse Café Coach, que ela disse assim, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou abandonando meu filho? Não. Se o pai se oferecer para levar na pediatra e ela não poder, ela vai se sentir péssima. E está arriscada a chegar no trabalho e as colegas de trabalho assim, como, Luciana, você não foi na pediatra? Seu marido não vai prestar atenção, seu marido não vai trazer as informações corretas. É assim ou não é, Ramayana? Você está falando, eu vou fazer. Fala. Não, eu vou fazer só um complemento, desculpa, Claro. mas eu acho que em relação à criação, a gente foi criado, a gente mulher, para dar conta de tudo. Isso eu acho que é bem ruim, porque não é à toa que em momento de puerpério, por exemplo, a gente vê tanta depressão pós-parto. Não é à toa que as mulheres se cobram demais, tanto na vida profissional, enfim, nos diversos papéis que a gente tem, porque eu acho que a mulher, em especial, ela é criada para dar conta de tudo. E isso é muito ruim, porque a gente, às vezes, esquece que pode, que deve pedir ajuda, de que deve aceitar uma ajuda, né? Ah, você está precisando de alguma coisa? Sim, estou precisando, vem aqui. Nem que seja para conversar, nem que seja para trocar uma fralda enquanto eu tomo um banho, né? Às vezes a gente, por essa questão da criação, essa questão cultural mesmo, a gente cria uma carga muito pesada, né? De que a gente vai dar conta de tudo, que a gente não precisa de ajuda. Então, eu acho que é um pouco um misto disso tudo, né? Nessa discussão. Desculpa, Ramayana, só para complementar. Bem. Na verdade, voltando o que o Lu estava falando, as pessoas olham muito a gente torto. Em muitos momentos, o Enzo ele vai no pediatra, é o pai dele que leva. E por ser ali próximo ao meu trabalho, acontece, agora não home office, mas acontecia de, por exemplo, vou ali descer, dar uma olhadinha nele rapidinho, as pessoas me apontavam, óbvio que não diretamente, mas indiretamente, nossa, mas é o pai que está levando no médico. Nossa, mas
e achavam aquilo algo absurdo, entendeu? Exatamente. Ou em muitos momentos, quando eu ficava um pouquinho até mais tarde no meu trabalho, porque às vezes exigia um pouquinho mais, eu sabia que o pai iria conseguir pegar ele na creche e dar conta até que eu chegasse, e as pessoas, nossa, mas você está aqui até agora, e o seu filho? Então, assim, como se eu estivesse abandonando, tá? Em relação à atuação do pai, por muito tempo, acho que o Luciano vai lembrar disso, por muito tempo eu quis assumir essa posição sozinha. Justamente por não ter apoio, eu achava não tenho apoio, eu tenho que conseguir 100% sozinha. E foi chegando no momento que eu comecei a não dar conta. E aí aquilo começou a refletir diretamente no meu casamento, até que a gente ficou aquele tempo separado. Uhum. E aí, quando a gente decidiu voltar, uma das coisas que eu carrego para mim até hoje, e inclusive é uma coisa que a gente conversa muito, é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Não só uma mãe para criar uma criança. Esse é um provérbio, inclusive, É verdade. africano. Então, olha ele aí atrás aí. Tá aqui. O Enzo apareceu. Vem cá, filho. Então, não cabe só a figura materna, não cabe só a minha figura criar ele sozinho. Com certeza o pai tem que assumir, e quem tem a rede de apoio que possa, de alguma forma, dar esse apoio, aceite. Eu também não aceitava. Assim, a ajuda que eu queria era dos meus pais, eu não tinha, então eu não aceitava de ninguém. Eu achava que eu deveria dar conta. Legal. Eu vou fazer uma rodada rápida, que a gente já está no final do Café Coach. A hora passa muito rápido, né? Então, eu queria fazer uma rodada bem rápida com vocês. A primeira pergunta que eu vou fazer, rápida. A relação que vocês têm com a mãe de vocês mudou depois que vocês experimentaram a maternidade? Olha, eu passei a entender muito mais a minha mãe. Não sei se vocês viram aqui no momento que eu estava falando, ele veio tirar o Enzo um pouquinho. Eu vi. Porque ele estava mexendo nos fios. Eu passei a entender muito mais a minha mãe, porque antes eu tinha uma visão, e aí depois que eu virei essa chave, peraí, minha mãe tem razão, é difícil, ninguém consegue sozinho. Lembrou um pouco daquela música Como os Nossos Pais? Hein, Gabi? Falou, não ouvi. Não, eu falei, você lembrou um pouco da música dos Como os Nossos Pais? Eu concordo totalmente, assim. Eu lembro que eu tinha 5 dias de nascimento da Giovana, eu estava em casa, né, voltando da maternidade, e falei para minha mãe, mãe, como você conseguiu? Assim, o primeiro mês é muito intenso, e a minha mãe foi uma mãe muito jovem na época, ela tinha ali 20 anos, né, enfim, uma outra época. Mas realmente, assim, eu passei a valorizar, eu falei, gente, eu não imaginava que era esse nível de doação, esse nível de fato, é a vida de outro ser humano na frente da sua, e tudo bem, e você tá feliz com isso. Né? Mas até adaptar isso, e você passa a valorizar muito, muito mais, realmente. Eu costumo brincar, Gabi, que as mães, né, ser humano, mãe, não é uma tartaruga, né? Que vai lá na areia, bota aqueles ovinhos, ela cuida bem, ela cava um buraco legal, ela escolhe um lugar distante certinho para o filhote sair, mas ela botou o ovo, foi embora, foi para o mar, né? Uma mãe não é uma tartaruga. Oi, Enzo! Tá dando tchau pro tio? Ô, Lu, e você, Lu? Mudou? Mudou a percepção depois que virou mãe? Na verdade, eu acho que eu sempre valorizei muito, mas a Gabi falou que teve um marco nos 5 dias, né, de vida da Giovana. Eu tive um marco para voltar a trabalhar, que para mim foi muito sofrido. Acabou que na prática foi tranquilo, mas assim, sofrido pré-retorno. E esse pré-retorno eu lembro que minha mãe me ajudou muito e, mais até do que ajudar, fez muita companhia na licença maternidade da Alice também.
E eu lembro que essa volta do trabalho que me marcou, assim. Eu falei, mãe, como é que é possível a gente largar esse serzinho que está com a gente, colado na gente há mais de um ano, né? Porque se a gente for pensar 9 meses na barriga, mais aí 4 meses ou 6 meses, enfim, de licença maternidade. Então, era muito sofrido. E ela falou assim, parece que tá passando um filme de novo, né? A cada retorno que eu tinha que fazer com vocês, esse sofrimento que você está tendo. Então, esse para mim foi um marco, assim, que me fez valorizar ainda mais o papel da minha mãe, e eu não sei se é pelo fato de ter me transformado mãe, mas eu tô cada vez mais parecida com minha mãe, então isso está me assustando um pouco. Em tudo, em comportamento, em defender, em tudo, em tudo. Então, acho que isso é uma coisa que me marcou também, que eu tô cada vez mais me pego, eu tô fazendo exatamente as mesmas coisas que a minha mãe. Então, isso acho que é um marco também de ter me transformado mãe. Tô Bom, copiando muito ela. eu queria que Ramayana mandasse um beijo para a mãe, manda uma declaração aí de muito obrigado para a mãe, depois para a Gabi, depois a Lu. Mãe, como eu te amo, Na verdade, ser mãe é amor, né? Apesar de todos os outros hormônios e sentimentos que a gente tem, ser mãe é amor. E obrigada, assim, eu só tenho a agradecer a minha mãe pela criação que ela me deu, pela avó que ela é, pela mãe que ela foi e é para mim. Eu te amo muito. Agora Como é que é o nome dela, Ramayana? Dona Ângela. Dona Ângela. Dona Ângela. E amor, te amo, te amo, te amo. Gabi? Mãe, nós duas te amamos muito, 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 e eu não teria conseguido sem você. Muito obrigada. Legal. Lu? Eu acho que, gente, sem minha mãe é tudo, né? Assim, eu acho que para mim, mãe sempre foi um sonho. Acho que desde pequena esse sentimento existiu dentro de mim. E acho que ele aflorou ainda mais por eu ser a irmã mais velha, né? Ainda mais tendo uma irmã de 10 anos de diferença. Então já fui uma mini mãe, né? Há 20 anos atrás. E hoje ser mãe é tudo. E eu acho que eu faço e faria tudo pelas minhas filhas. E eu aprendi isso com a minha mãe, que eu tenho certeza que ela faria e faz tudo, 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 tudo pela gente. Então, obrigada, mãe, por todos os ensinamentos. Te amo e obrigada demais, demais por tudo. Por curiosidade, como é que é o nome da sua mãe? Alba, sua esposa, inclusive. Muito bem, olha só. Para a gente dar uma rodada também rápida, uma pergunta muito difícil. Eu já estourei meu tempo, mas o papo está tão bom que eu vou estourar mais um pouco. Mas eu queria que vocês se perguntassem assim: quem sou eu? Quem é esta mulher que suporta, que sustenta todos esses papéis de filha, de mãe, de profissional? Quem é esta pessoa? Quem começa? Pergunta difícil, pergunta poderosa. Posso começar? Pode, Gabi. Eu acho que eu me resumo como uma mulher independente, e isso sempre me marcou, né, da minha personalidade, e sonhadora, porque eu acho que ser mãe só aumentou minha quantidade de sonhos, né, sonhos profissionais, sonhos pessoais, e fiquei mais forte. Muito bom. Mais forte, com mais sonhos. Gabi, fala para mim desse sonho para a gente fechar esse bloco, para fechar o café. Me diz, qual é o seu sonho profissional? Profissional é fazer cada vez mais diferença na vida das pessoas, né? E ser uma líder exemplo. Tô passando a dizia mamãe filha. E ela. Tá tudo bem. Muito Então, linda, Giovana. Profissional é ter mais impacto na vida das pessoas e ser um exemplo positivo de liderança. E, enfim, pessoal, é ver essa gatinha que crescer, sendo uma pessoa com valores sólidos aí que possam também transformar esse mundo para melhor. Muito bom. Gabi, vou só dar uma contribuição.
cada vez mais que eu estudo sobre esses processos de coaching e tal, eu sempre busquei muito a independência, a liberdade, sempre falei isso para minhas filhas, criei minhas filhas para que elas fossem independentes, livres, né? Mas hoje em dia eu tenho um novo conceito, é o conceito da interdependência. É um conceito que eu precisei talvez de 60 anos para aprender. Nós nascemos para seres sociais. A gente precisa do outro. O que a gente passa por um processo evolutivo. A gente nasce dependente. Esse bebê Cleo maravilhoso que está ali, linda, minha netinha maravilhosa no colo da Luciana, ela é 100% dependente de amor, do leite da Luciana, do carinho, da atenção. 100% dependente. Nós nascemos independentes. Passamos por uma uma fase da vida, buscando independência, liberdade e independência. Só que com a maturidade e por tudo que eu tenho estudado, na realidade a gente deve buscar numa terceira fase a interdependência, porque a gente precisa dessa rede de apoio de amigos, de parentes, de relacionamentos de homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, do jeito que for, mas a gente precisa de amor, a gente precisa dessa interdependência. Então, fica aí para reflexão esse pensamento. Lu, ou Ramayana, quem vai definir a mulher? Eu acho que posso falar. Eu acho que quem sou eu, acho que uma palavra que me marca bastante é dedicação. Eu acho que tudo que eu me proponho a fazer, resmungando aqui, tudo que eu me proponho a fazer, eu realmente faço de tudo para ser dedicada e ter foco ao máximo. Então, se a gente, como a gente estava falando, né, diversos papéis. Então, se eu estou vestida com a camisa da profissional, né, eu vou estar lá dedicada e com foco no desenvolvimento profissional, de fazer o meu melhor. Se eu estiver em casa com a camiseta de mãe, eu vou ser dedicada e foco no desenvolvimento da minha filha, no desenvolvimento, no conhecimento, enfim. Então, eu acho que dedicada, eu acho que é uma boa definição, porque a gente precisa transformar, a gente precisa vestir essas diversas camisas, né? E cada camisa virar trocar esse chapéu. Então, eu acho que dedicação é uma boa definição para cada um desses papéis. Legal. E qual é o teu sonho, o teu desafio profissional? O que você sonha já que a gente está falando desses papéis da mulher profissional, qual é o teu sonho profissional? Profissional, eu acho que me desenvolver sempre, aprender sempre, que eu acho que isso é o que a gente sai mais rico no dia a dia. Então, se você foi para o seu trabalho e naquele dia você não voltou para casa com mais nada na sua bagagem, né? A bagagem voltou do mesmo jeito que foi, eu acho que não foi produtivo, não foi legal. Então, eu acho que meu sonho é continuar aprendendo, continuar ajudando e desenvolvendo. Enfim, no dia a dia. E em casa, é exatamente isso que a Gabi falou, assim, como mãe, a gente só preza pela saúde, né, dos nossos pequenos, e que realmente eles se transformem em seres humanos aí enfim, capacidade de transformar o mundo e de ser quem eles quiserem ser, enfim. Então, e de serem felizes, que eu acho que é o que mais importa. Muito bem. Ramayana, para fechar. Mulher, as meninas já falaram aí qualidades excelentes, mas eu acho que aqui define toda mãe, não só a minha mãe, principalmente. Ramayana, eu quero que defina você. Quem é essa mulher Ramayana? Quem é essa Ramayana que está aí sustentando esse papel todo aí de profissional, de mãe, de filha? Vencedora, Luciano, porque são muitos papéis e vencer cada um deles, como eu falei no início, são barreiras diárias. Quando a gente muda de camisa, é uma guerra diferente. Então, é vencedora. Muito bom. Quando eu bolei esse Café Coach, né, eu cheguei a escrever
né, os papéis mãe, profissional e mulher, só que eu botei um adjetivo no final. Mulher guerreira. Porque quando eu convidei as três, eu vi nas três uma guerreira. Eu conhecia bem a história da Gabi, conhecia bem a história da Ramayana, da Luciana não preciso nem dizer, né? Então, eu diria que o que está por trás de vocês, além de tudo que vocês falaram, é uma pessoa guerreira, uma pessoa que sabe o que quer e luta todos os dias a batalha do bem para conquistar aquilo que vocês desejam. Gente, eu queria agradecer muitíssimo e queria fazer o frame da caneca. Vocês têm uma caneca já aí? acabou! Ah, olha, eu já estourei Ai. o tempo. Muita coisa, Ramayana. Você não faz ideia. Já passei de 10 minutos de estouro de tempo. Vamos fazer o frame da caneca? Ó, vamos botar assim para a gente fazer um frame, ó, do lado. Tá bom aí, Gabi? Tá legal, Gabi. Pode ser na frente, Gabi. Aí tá legal. Show. Agora o sorrisão. Muito bom. Esse é o frame da caneca. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a vocês. Espero que tenha sido gostoso, que a hora tenha passado rápido. Assim espero. Foi uma delícia. Assim eu espero que tenha sido também para vocês que estão assistindo a gente. E queria pedir a vocês, esses cafés têm essa proposta de trazer pessoas, histórias de verdade, para compartilhar, que inspire você, que você possa se identificar com algumas dessas histórias e que isso ajude a você a ser uma pessoa melhor. E para isso, eu preciso que você se inscreva aqui no meu canal. Para isso, eu preciso que vocês compartilhem. Pega o link, bota lá, compartilha à vontade no WhatsApp. E se você gostar muito do canal, que tem várias séries aqui, tem a série Desejos, que está rolando às quintas-feiras, que são vídeos autorais, tem a série que a gente já acabou, que é Atitudes Transformadoras. Então, se você curte muito, acha que alguém pode se beneficiar, pega um link, encaminha para uma pessoa e diz assim, se inscreve lá no canal do Luciano, tá bom? É um canal do autoconhecimento com uma proposta bem legal. Eu tirei esse ano de 2020, um ano sabático. Eu completei 60 anos, dia 21 de julho. Nasci em 1960, por isso o nome do canal, Luciano Pacheco 2020. Eu decidi colocar tudo o que eu aprendi como uma forma de generosidade para o universo, para compartilhar com quem precise. E estou convidando vocês aqui para esses cafés coach, para a gente trocar experiência. Gente, como sempre eu termino os meus vídeos, meus cafés, coração com coração. Ó, Gabi, coração com coração, Gabi. Faz assim, ó. Isso! Ramayana, você lembra dos meus abraços depois das sessões, né? Aí virou, lembra do coração com coração? Braço esquerdo para cima, coração com coração. Inclusive, eu abraço assim agora, hein? Pode abraçar. Aí agora, como é virtual, eu criei o coração com coração aqui. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Um grande beijo. E fiquem Obrigada. com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Beijo, beijo. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. E obrigada também por ser minha mãe em vários momentos. Ah, que isso. Gostou, linda? Ficou ótimo. Papai te ama. Também. Cleuzinha, Beijo, Cleo. Vovô te ama, Tchau, vovô. Cleuzinha. Beijo, linda. Tchau, Tá? vovô. Tchau, beijinho pra Alice também. A Alice não tá aqui, mas daqui a pouco a gente tá aí. Mas ela vai ver. Beijinho, Vai. Alice. Vovô te ama. Beijo. Beijo.